O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebrando esta festa dos apóstolos São Pedro e São Paulo, primeiro é importante nós entendermos estas grandes duas figuras importantíssimas da igreja. E por que não é Pedro o chefe de Antioquia, onde ele esteve, Antioquia, e aí a questão de Roma, e fala-se que ele então é o chefe de Roma, que ele foi para Roma. Então qual é essa diferença que às vezes muda um pouco a nossa cabeça no entender? E por quê? E onde está esta questão da rocha? Qual é essa rocha que ele professa, que professa a fé? Por isso que é importante nós entendermos essa festa de hoje. A pessoa de São Pedro e a pessoa de São Paulo. Pedro, conhecemos ele como Simão, pescador, e que o Senhor o chama. Ele deixa tudo para seguir os passos de Jesus. Depois, ele começa nesta caminhada desses 3 anos, catequético, com Jesus, e ali ele vai aprofundando cada vez mais. É claro que Pedro tem todas as marcas que todos os seres humanos têm. Todos nós temos. Pedro tem esta marca de querer isto, de ter o poder. Vamos para Jerusalém para tomar Jerusalém. Isso está na mente dele. Pois bem, Pedro passa por esse processo com Jesus Cristo, até chegar ao ponto de doar a sua vida para o Senhor. Depois nós tivemos um outro, que é Saulo, formado na grande escola de Gamaliel, muito inteligente. Porém, no tempo dele, ele estudava em Jerusalém, mas não chegou a encontrar com Cristo. Pessoalmente, ele não encontrou com Cristo em Jerusalém. Ele esteve em Jerusalém, estudou em Jerusalém, mas não teve um contato físico, um contato para conversar com Jesus e nem ter visto Jesus ali no tempo catequético com seus discípulos em Jerusalém. Nem no templo e nem na redondeza de Jerusalém. Conhecemos
sabemos da história que ele teve um encontro com o Senhor a caminho de Damasco. Esse fato, Jesus já estava ressuscitado. Depois vai para Damasco, se batiza, vai para a Arábia Saudita, fica um tempo, depois de 3 anos vai a Roma conhecer Cefas, Pedro, e fica lá 15 dias. Depois ele retorna. Pois bem, então esses 2 grandes homens que a liturgia de hoje nos apresenta. A primeira leitura apresenta para nós então a imagem de Pedro preso. Está preso com 16 soldados, 4 grupos de 4 soldados, 16 soldados ali prendendo Pedro. Mas o que esse homem fez de tão mal que merece a prisão? Qual é a sua condenação? Porque para ser condenado é preciso uma causa. Qual é a sua causa? Apresentar a pessoa de Jesus Cristo. Isso fere Herodes? Não. Porque nem Herodes o Grande, que é o pai desse Herodes Antipas, que manda prender Pedro, nem ele foi ferido com isso. Mas então qual é o motivo? Porque Herodes é fraco, é frágil. E ele aproveita as oportunidades para mandar prender. Ele é fraco, é um homem fraco. Não tem capacidade nenhuma de governo. Mas ele faz a política da boa vizinhança. E manda prender Pedro. Depois, apresentando em público, vai dizer, olha o que eu fiz, olha o que eu prendi, olha quem está aqui. Então, é eu que fiz isso, é da minha competência. Nada, é um homem fraco. E todo mundo sabe que ele era um homem fraco. Mas ele fazia para agradar os poderosos. Pedro está preso. Mas a atitude que é interessante nessa primeira leitura é de que ele está preso e dorme tranquilamente. Quantas pessoas na sociedade que andam soltas, mas estão presas nos seus passados, nos seus problemas, nas suas dificuldades. Tá? Quantas pessoas que são presas às suas dores, nas suas angústias, solta na sociedade, mas anda presa. E penso que durante esses dias de cerco de Jericó foram derrubando esses tipos de muralhas na nossa vida, que precisa realmente ser libertas. Pessoas que ficam presas com palavras, com pensamentos, com atos que deixou de falar para o pai, para a mãe, fazendo isso ou fazendo aquilo para o passado, no passado. E ficam presos nessas coisas do passado, que não ajuda, que vai levando a pessoa para o buraco, vai derrubando, vai destruindo cada vez mais. Pedro aqui não, ele teve a liberdade, ele está solto na graça de Deus, acorrentado sim, pelas forças dos homens, mas solto, porque ele está livre para caminhar com Jesus Cristo. É essa a ideia que a primeira leitura, o Atos dos Apóstolos, apresenta sobre essa atitude de Pedro estar solto para fazer a vontade de Deus. Acorrentado, mas solto. É igual aquela antífona do terceiro domingo do Advento, que todos os anos nós ouvimos a antífona, quando Paulo vai dizer, alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Mas ele escreve esta frase onde? Qual é o contexto dessa frase? Onde ele está? Está na prisão, em Éfeso. Está preso, num lugar gelado, terrível. Aqui a gente vê a prisão, mas lá não, lá, igual lá em Roma. Você vai entrando e cada vez vai escurecendo e esfriando. No lugar onde ficou Pedro e Paulo, Mamertum, lá em Roma, um lugar gelado. E ali ele escreve, alegrai-vos sempre no Senhor,
Repito, alegrai-vos, assim como Paulo e Pedro, homens que foram livres, libertos no Senhor. A liberdade nos dá isso, a liberdade em Cristo Jesus. Homens libertos em Cristo Jesus. Por isso que Paulo, ao final da sua caminhada, ele vai dizer: combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. Mas que fé é esta? É a fé em Jesus Cristo. A mesma fé que Paulo e Pedro caminharam juntos. Pedro em Cesareia de Filipe, uma região belíssima. Quando você chega lá, você vai dizer: olha, aqui é o paraíso. A nascente do Rio Jordão. Mas é uma região pagã. E ali então Jesus pergunta para os discípulos, se nós forçarmos um pouquinho a nossa cabeça, vamos lembrar que esse evangelho é semelhante ao evangelho de domingo passado. Só que esse tem umas nuances a mais, uns fatos a mais. Quando então Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui Jesus vai colocar frases que domingo passado não tinha. Feliz és tu, Jonas, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. O meu Pai que está nos céus. A revelação divina. Tu és Pedro, Cefas, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Mas qual pedra? Cefas, se nós pegarmos o aramaico, significa rocha. Então não é pedra de construção, não é pedra da fé. Mas qual é essa rocha que Jesus fala? É a profissão de fé. Aí sim, a igreja ela é construída sobre a profissão de fé. A profissão de fé de Pedro, a profissão de fé de Paulo, a profissão de fé do primeiro bispo de Roma, aliás, primeiro bispo de Jerusalém. Quem foi o primeiro bispo de Jerusalém? Quem será o primeiro bispo de Jerusalém? Não foi Pedro. Foi Tiago, irmão de Jesus, que se fala que é então o primo, né? Nós falamos como primo. Então, essa profissão de fé que fez com que Pedro e Paulo deixassem tudo para seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. É essa profissão de fé que é forte, que é verdadeira, no qual Pedro sai de Jerusalém e vai para Antioquia, de Antioquia ele vai para Roma, e lá no ano 64, Nero manda matar, e ele é crucificado de cabeça para baixo, Pedro. Por isso então que a nossa fé está alicerçada em Roma, voltada em Roma, porque é ali que foi professado a fé. Não importa onde nós nascemos, o importante é onde nós vivemos em missão. Quantos padres saem das suas cidades? Nós da Diocese de Ourinhos, somos 5 padres ordenados na Diocese de Ourinhos, eu como primeiro. E aí depois os demais padres saímos. E muitas vezes também, quando vamos fazer missão, vamos longe. Quantas pessoas que saem e lá é um sinal da graça de Deus. É chamado a ser sacerdote lá e viver como Cristo, dar a sua vida, professar a sua fé, fortalecer a fé daquele povo que está lá. Por isso que o importante não é onde os apóstolos viveram com Cristo. Se nós formos em Roma, lá em Jerusalém, você vai chegar lá e sentir aquele momento de dizer: os apóstolos saíram daqui, nunca mais voltaram. E nunca mais voltaram mesmo. Saíram para nunca mais voltar.
lá em Roma, nas escavações encontraram o túmulo de Pedro. Por isso que a basílica, ele foi crucificado de cabeça para baixo, no Vale Vaticano. E por isso que tem ali o seu túmulo, embaixo do grande altar, lá do Vaticano, quando nós olhamos, aqueles baldaquinos que tem, está ali o túmulo de Pedro, que professou a fé em Cristo, que teve coragem de sair e abandonar tudo, para ser esse sinal em Jesus Cristo. Como Paulo, que abandonou tudo nas suas missões, apanhou muitas vezes, fez grandes missões, as suas viagens missionárias, mais de 5.000 quilômetros a pé, a sua caminhada de peregrinação, de evangelização, e morre degolado, por amor a Cristo, por amor à igreja, a igreja que ele defendeu. Por isso, meu irmão, minha irmã, onde está o alicerce da nossa fé? Está na profissão de Pedro, que sucessivamente passa pelos apóstolos, e foram passando até chegar em Leão 14, no qual nós estamos aqui, celebrando o dia do Papa, porque a igreja, ela vive nesse campo de sucessão. Seguimos essa sucessão apostólica. A igreja católica não nasceu de uma briguinha de bar, que aconteceu ali, fechou, e aí surgiu uma igreja. Não. A igreja católica já passou por tantas e tantas provações, por tantos e tantos problemas. Quantas muralhas já foram derrubadas, mas ela permaneceu firme. Na igreja católica apostólica romana nós encontramos a Eucaristia, é o que dá sustentáculo para a nossa fé, é aquilo que sustenta a nossa fé, além da palavra de Deus. Então tudo isso vai se juntando e fazendo uma comunidade orante, uma comunidade que acredita, uma comunidade que tem fé e que respira essa certeza de dar os passos em Jesus Cristo. Por isso, amados irmãos e irmãs, celebramos esses dois ícones da nossa fé, São Pedro e São Paulo, que é o sinal que nos leva a crescermos na nossa fé e confiar em Jesus Cristo, a crescer na nossa fé e buscar cada vez mais o caminho do Cristo. Tem dificuldade? Tem problema? Como todo lugar tem. A igreja já passou por tantos e tantos momentos difíceis, tantos e tantos problemas, mas esta profissão de fé, jamais homem algum conseguiu destruir a igreja, e ela caminha com a nossa fé. Por isso, nesta missa de hoje, derrubando as barreiras, queremos renovar a nossa fidelidade em Cristo Jesus, com a nossa vida, com a nossa prática, com a nossa fé.